Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo, sou professor da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos à resolução dos exercícios do módulo 2 do nosso curso de Matemática Básica. Bora lá! Pessoas, antes da gente ir para a nossa lista de exercícios, eu vou lembrar vocês que no canal do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, nós colocamos tanto a teoria quanto esses exercícios aqui antecipadamente, tudo de matemática básica que nós estamos utilizando, tá bom? Vou pedir também, se você é novo, para você se inscrever aqui no canal, deixar o like se você vai aproveitar esse vídeo aqui e compartilhar com alguém que você conhece, e também me seguir lá no Instagram, onde eu posto algumas dicas sobre algumas operações utilizando lá o Reels, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E aí também, se você quiser algo mais avançado em relação ao que nós estamos fazendo aqui na Matemática Básica, vou lembrar que vocês que nós temos um curso chamado Matemagicamente, que está aparecendo na tela para vocês, e esse curso aí tem um total de 6 apostilas divididas em módulos, tais que em cada módulo nós temos por volta lá de 30 exercícios, e aí você pode ter acesso tanto à teoria, com o vídeo que a gente tem lá 4 horas semanais, tá? Sendo 3 de teoria e resolução de exercícios e um de tirar dúvidas. Tá, mas só uma hora de tirar dúvidas? Não. A gente também tem um grupo no WhatsApp onde você pode entrar nesse grupo e aí você pode ter acesso ao meu número e tirar as dúvidas comigo diretamente, seja dos exercícios, seja de algum vestibular, além também do nosso Classroom, onde nós temos as nossas aulas gravadas, que a gente grava essas aulas que a gente tem aqui, e também você pode ter acesso às resoluções dos exercícios aí que nós estamos falando da nossa apostila. Se você tem curiosidade de fazer esse curso, aqui na descrição nós temos também, além das redes sociais e o canal do Telegram que eu já comentei com vocês, nós também temos aí um formulário onde você pode preencher que eu entre em contato com você, tudo bem? Lembro também vocês que sempre aqui na linha do tempo está o tempo de cada exercício para que você não precise assistir o vídeo inteiro, caso você tenha ficado com dúvida em algum exercício especificamente, beleza? Dados esses recadinhos aí, vamos à nossa resolução agora, começando pelo exercício de número 1. Vamos à leitura. Roberto e João são amigos de infância e sempre que podem saem para pedalar juntos. Um dia, empolgados com a ideia de saberem mais sobre o desempenho da dupla, resolveram cronometrar o tempo que gastavam andando de bicicleta. Para tanto, decidiram pedalar numa pista circular próxima à casa deles. Constataram então que Roberto dava uma volta completa em 24 segundos, enquanto João demorava 28 segundos para fazer o mesmo percurso. Diante disso, João questionou: se sairmos juntos de um mesmo local e ao mesmo tempo, em quanto tempo voltaremos a nos encontrar? Pela primeira vez, neste mesmo ponto de largada? Assinale a alternativa correta. Então eu já tirei aqui os dados, ó, do Roberto e do João, né? Esses tempos aqui estão em segundos. Eles querem saber se eles saírem do mesmo ponto de partida, elas vão pensar que é uma pista circular. O Roberto demora 24 e 24 segundos. Já o João, nesse mesmo percurso, demora 28 e 28 segundos. E aí, saindo do mesmo ponto de partida e continuando lá, claro, levando em conta que eles sempre vão demorar o mesmo desempenho, né? Demorar o mesmo tempo para que eles façam lá esse percurso, em quanto tempo eles vão retornar ao mesmo ponto de partida, tá bom? Então o que a gente vai considerar? Ó? Se eles saírem juntos, o tempo que eles vão levar em conta é como se fosse o nosso tempo zero aqui, certo? E aí, o Roberto, o que vai acontecer? Ó? Na primeira volta, ele demora 24 segundos. Na segunda volta, ele leva mais 24 segundos, ou seja, no tempo total, 48 segundos. E depois, mais 24 segundos. E depois, mais 24. E assim por diante. Já o João, ele leva aqui, ó, 28 segundos na primeira volta. Depois, mais 28 segundos, que ficaria 56. Depois, mais 28 segundos, mais 28 segundos. E assim sucessivamente. Assim como eu fiz lá na nossa aula de teoria, eu peguei e coloquei isso daqui porque, ó, quem são esses caras? Esses caras são os múltiplos de 24. Quem são esses daqui? Esses daqui são os múltiplos de 28. O que nós estamos procurando? Se eu quero que eles voltem para o mesmo ponto de partida, eu estou procurando qual que é o tempo em que eles vão demorar para chegar nesse mesmo ponto em específico. O que eu estou procurando então? Ó? Um múltiplo comum, tanto do 24 quanto do 28. Mas como é o primeiro momento a partir daqui da saída, eu estou procurando o menor múltiplo que é comum,
tanto do 24 quanto do 28. Logo, nós estamos procurando aqui, ó, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, de 24 e 28. Como é que a gente encontra o MMC mesmo? A gente pega e fatora os dois simultaneamente, não é? Então, pega aqui, ó, o 24 e o 28 e eu começo a fatoração. Pelo menos um deles é divisível por 2, lembra que a gente faz lá a fatoração até chegar no 1, ó. Aqui vai ficar 12, aqui fica 14. Pelo menos um deles é divisível por 2, aqui fica 6 e aqui fica 7. De novo, pelo menos um deles é divisível por 2, ó. Aqui fica 3 e aqui fica 7. O 3 e o 7 são primos, então aqui o divisor lá, diferente do 1, é o 3, que aqui fica 1 e aqui não é divisível, e o 7, aí fica 1 e 1. O que a gente faz depois? A gente faz o produto entre todos eles, não é isso? Então aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 24, e 24 vezes 7, vamos ver aqui, 8 vezes 3, desculpa, dá 24, e 24 vezes 7, ó, 7 vezes 20 dá 140, 7 vezes 4 dá 28, então isso daqui dá 148 o quê? Segundos, perfeito, então. Isso aqui é equivalente a 148 segundos. Mas as respostas estão lá em minutos e segundos. O que você faz? Faz a divisão por 60. Por que eu vou dividir por 60? Porque eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, não é? Então faz aqui, ó, 148 dividido por 60. Lembrando que eu estou fazendo isso porque as alternativas estão dando lá o valor em minutos e em segundos, tá? Quando eu olho para cá, cabe duas vezes, ó. Então aqui eu faço a subtração e aí sobra 28 segundos. Eu vou continuar isso daqui? Não. O que vale esse 2 aqui? Ele vale 2 minutos. E esse resto ainda está em segundos. Então eu estou procurando a resposta lá, que tem 2 minutos e 28 segundos, que é equivalente a 148 segundos, o que corresponde aqui à alternativa de letra D, tá bom? Toma muito cuidado nessa divisão aqui, porque às vezes a gente continua, tá? Então eu colocaria um 0 ali e ia colocar uma vírgula, e às vezes a gente para, depende de cada exercício, tá bom? Vamos à próxima resolução. Vamos agora ao nosso segundo exercício. Vamos à leitura. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Então aqui, diferentemente do primeiro exercício, ele está dando qual que é o dia em que ocorre a primeira manutenção. Então o que você precisa pensar? Se a gente for analisar, ó, essa é de 3 em 3, essa é de 4 em 4 e essa é de 6 em 6. Então o dia 0 seria um dia comum. Quem que é esse dia comum? O dia 2 de dezembro. Essa máquina aqui, ela recebe de 3 em 3, ó. E aí continua a vida dela. Essa daqui é de 4 em 4. E aí continua a vida dela. E essa daqui é de 6 em 6. E aí continua a vida dela. Se você continuar, você consegue encontrar um mínimo múltiplo comum direto aqui. Nem precisa tirar o MMC, tá? E aí, só estou fazendo isso aqui para vocês conseguirem enxergar que nós estamos falando do mínimo múltiplo comum, devido ao fato de que esses valores são os múltiplos de 3, esses valores são os múltiplos de 4, e esses valores são os múltiplos de 6. Mas quem que é o dia 0? Dia 2 de dezembro. Então, depois que eu encontrar o mínimo múltiplo comum, eu preciso voltar lá para encontrar qual será o dia correspondente que ele está dando nas nossas alternativas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Pelo menos um deles é divisível por 2, o 3 não é, então mantém. O 4 é divisível e o 6 é divisível. Pelo menos um deles é divisível por 2, então vamos lá, ó. O 3 não é, o 2 é e o 3 não é. E aí só é divisível por 3 aqui nesse caso, aí fica 1, 1 e 1 aqui. Depois faz o produto, certo? Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, essas máquinas recebem lá a manutenção de 12 em 12 dias, certo? Então seria 12, depois mais 24, depois 36 e assim sucessivamente. Se você tivesse expandido um pouquinho mais isso daqui, você ia conseguir perceber que o primeiro número comum seria o 12. Então nem precisar fazer a fatoração aqui, tá? Só pensando na tabuada você já consegue resolver
esse exercício. Então, a gente sabe que é 12 dias. Mas quando a gente olha para as alternativas, nós temos lá tanto a alternativa A como a alternativa D. O que você precisa diferenciar? Bom, daqui para cá, eu vou somar, ó, mais 12 dias. Se eu vou somar mais 12 dias, tá no dia 2, mais 12 dá 14. Então, vai ficar lá no dia 14 de dezembro. Aí, como eu tinha ficado entre duas alternativas, agora eu tenho a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa de letra D, que ele diz que após 12 dias a manutenção será feita nas 3 máquinas, portanto, dia 14 de dezembro, ok? Vamos ao nosso terceiro exercício agora. Vamos à leitura. Um médico receitou 2 remédios a um paciente, um para ser tomado a cada 12 horas e outro a cada 15 horas. Se às 14 horas do dia 10 do 10 de 90, o paciente tomou ambos os remédios, ele voltou a tomá-los juntos às... Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o que eu chamei de remédio 1 e o remédio 2. Vamos pensar no remédio 1. Ele tomou aqui num horário 0, que é esse dia aqui, ó, dia 10 do 10 às 14 horas. Depois de mais 12 horas, ele toma de novo, ó. Aí depois mais 12 horas ele toma de novo. Depois mais 12 horas ele toma de novo e isso continua. Quem são esses caras aqui? Múltiplos de 12. Agora volta para o outro, ó. O remédio 2 é de 15 em 15 horas. Então ele tomou aqui, ó, num horário que a gente vai chamar horário 0, que é dia 10 do 10 às 14 horas. Depois de mais 15 horas ele toma de novo. Depois de mais 15 horas ele toma de novo. Depois de mais 15 horas ele toma de novo e isso continua. Quem são esses valores aqui? Esses valores são os múltiplos de 15. O que ele está procurando? Qual vai ser o horário e o dia que eles vão tomar esses 2 remédios juntos? Bom, se esses caras são os múltiplos de 12 e esses são os múltiplos de 15, a gente está procurando um múltiplo comum. Mas não só um múltiplo comum, um menor, porque ele quer saber, a partir desse dia, qual que é o próximo que isso vai acontecer. Então a gente está procurando aqui o mínimo múltiplo comum entre 12 e 15. Para fazer isso, a gente faz a fatoração simultânea, ou também, assim como no exercício passado, se você continuar aqui, você consegue encontrar o menor múltiplo comum entre eles, tá? Então aqui, ó, consigo dividir por 2, pois pelo menos um deles é divisível por 2, o 15 não é, não tem problema. Divido por 2, porque o 6 é divisível, o 15 não é, não tem problema. E aí é divisível por 3, né? Aí aqui vai ficar 1 e 5. E aí, aqui eu vou dividir por 5, fica 1 e 1. O que a gente faz depois? Multiplica todo mundo. Então vamos lá, ó. Esse com esse dá 4, esse com esse vai dar 12, e 12 vezes 5 dá 60. O que quer dizer? Que daqui 60 horas eles vão tomar os remédios, o paciente vai tomar o remédio junto, os dois ali simultaneamente, tá? Mas não é simplesmente encontrar isso agora. Eu preciso começar a somar aqui. Então o que você vai pensar? Bom, se eu estou nas 14 horas do dia 10 do 10, eu sei que um dia tem 24 horas. Então, para chegar no dia 11 do 10, eu vou somar aqui, ó, mais 10 horas. Quando eu somo mais 10 horas, eu vou chegar aqui no dia 11 do 10. O que quer dizer? Quer dizer que dessas 60 horas, eu já gastei 10 horas. Aí, ó, como eu tenho que gastar 50 horas ainda, eu posso somar mais 24 horas para chegar ao próximo dia. Quando eu somo mais 24 horas, eu chego aqui, ó, no dia 12 do 10. Quantas horas eu já gastei? Gastei entre aspas, né? 34 horas. Tem que chegar em 60. Beleza. Posso somar mais 24 aqui. Por quê? Quando eu faço 24 mais 24 dá 48, mais 10 dá 58, ó. Chegando no dia 13 do 10. Mas nesse dia 13 do 10, eu ainda não consegui chegar nas 60 horas. Então, o que eu preciso pensar? Bom, gastei 24 mais 24, 48, mais 10, 58. Ainda faltam 2 horas para chegar nos 60. Então, o que eu vou enfiar? Vou colocar aqui, ó, mais 2 horas. Quando eu coloco essas 2 horas, completa minhas 60 horas, que a partir dessa data inicial que a gente chamou de 0 ali, eu chego no quê? No 2 horas de qual dia? Do dia 13 do 10. Como que eu sei que é o dia 13 do 10? Porque eu não somei mais 24 horas. Se você olha para as alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra D, ó.
2 horas do dia 13/10/1990, porque não trocou o ano, ok? Vamos agora ao nosso quarto exercício. Vamos à leitura. Os povos indígenas têm uma forte relação com a natureza. Uma certa tribo indígena celebra o ritual do sol de 20 em 20 dias, o ritual da chuva de 66 em 66 dias e o ritual da terra de 30 em 30 dias. A partir dessas informações, responda aos itens a seguir. Alternativa A. Considerando que coincidentemente os 3 rituais ocorram hoje, determine a quantidade mínima de dias para que os 3 rituais sejam celebrados juntos novamente. Então vamos fazer primeiro a alternativa A, depois a gente volta à leitura da alternativa B, ok? Então a gente tem aqui, ó, ritual do sol de 20 em 20 dias, ritual da chuva de 66 em 66 e ritual da terra de 30 em 30 dias. Ele está falando que hoje, dependendo do dia que você está assistindo, é o dia onde ocorrem os 3 rituais juntos. Se a gente for pensar nisso, se a gente for pensar, amanhã faz quantos dias que ocorreu juntos? Faz um dia. E depois de amanhã? Fazem 2 dias. E depois de amanhã? Fazem 3 dias e assim sucessivamente. Então, se eu for pensar hoje a gente contabiliza como sendo o quê? O dia 0. Se hoje é o dia 0, então a gente vai colocar aqui, ó, que o ritual do sol ocorreu hoje, o da chuva ocorreu hoje e o da terra ocorreu hoje. O que vai acontecer com o ritual do sol? Ele é de 20 em 20, ó. Então 0, depois 20, depois 40, 60 e assim continua a vida dele. Quem são esses caras? Múltiplos de 20. Ritual aqui da chuva, 66 e 66 dias, não é? Então aqui, ó, 66, depois 132, depois mais 66 e assim continua. Quer dizer que esse daqui ocorre de 66 em 66 dias. Ritual da terra, 0, 30, 60, 90 e vai somando de 30 em 30. O que significa isso? Quer dizer que ele ocorre de 30 em 30 dias. Se a gente for procurar, ele está querendo saber qual que é o próximo dia em que esses 3 rituais ocorrem juntos novamente. Mas se eu penso, esses são os múltiplos de 20, múltiplos de 66, múltiplos de 30. Então eu estou procurando o quê? Um múltiplo comum. Mas não só isso, eu estou procurando o menor múltiplo comum, porque ele quer saber qual que é o primeiro dia após esse dia 0. Então, para achar o mínimo múltiplo comum, a gente pega aqui, ó, os valores e vai fatorando, certo? Só troquei a ordem aqui, mas foi coisa da minha cabeça. Mas vamos lá, ó. Pelo menos um deles é divisível por 2, então aqui vai ficar 10, 15 e aqui 33. Pelo menos um deles é divisível por 2, então aqui, ó, vai ficar 5, aqui não é divisível e aqui fica 33. Pelo menos um deles é divisível por 3, então vamos lá, ó. Aqui fica 5 e aqui fica 11. Pelo menos um deles é divisível por 5. 1 e 11. E aqui o 11 é divisível por 1 e por ele mesmo, pois ele é primo, certo? Encontrou a fatoração, o que a gente faz agora? O produto, não é isso? Então vamos lá, ó. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60 e 60 vezes 11 dá 660. O que a gente vai concluir então? Que esses rituais aqui, eles vão correr juntos novamente após 660 dias. E isso ocorre nesses tempos aí, tá bom? Mas a resposta aqui que ele está pedindo é essa daqui. Vamos à leitura da alternativa B agora. Veja só. Hoje é segunda-feira, sabendo que daqui 3.960 dias, os 3 rituais acontecerão no mesmo dia. Determine em que dia da semana ocorrerá esta coincidência. Esse tipo de exercício é o comecinho da álgebra, é a gente analisar o padrão. Se você está fazendo um curso de matemática, a gente tem lá na parte da álgebra um negócio chamado módulo, tá? Não é o módulo que a gente estuda em funções e equação modular, é outra coisa, que está ligado aos restos das nossas divisões. Precisa saber isso? Não, a gente vai entender de outra maneira, tá? Então pensa comigo, ele está falando que hoje é segunda-feira e ocorreu o ritual nesse dia. Então se hoje é segunda, amanhã é terça. Passou-se quantos dias? Um dia. Depois seria quarta, passou-se quantos dias? 2 dias. Depois seria quinta, passou-se quantos dias? 3 dias. Para que eu estou falando isso? Para a gente pensar que hoje, segunda-feira, é o dia que a gente fala que é o nosso dia 0. Então olha só, eu coloquei aqui os dias da semana. Por quê? Porque ele está perguntando
qual é o dia em que o 3.960 vai aparecer? O que eu vou fazer então? Bom, segunda-feira é o dia 0. Então vamos lá, ó. Dia 0 aqui. Depois terça-feira é o dia 1. Depois passou-se 2 dias, 3 dias, 4, 5. Opa, confundi aqui com 3.960. 6 dias e depois 7. Por que o 7 ficou aqui? Porque passou-se uma semana. Mas vamos continuar, ó. 8, depois 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aí volta 20 e assim por diante. Você pode responder essa questão fazendo isso até chegar no 3.960? Pode, mas você não ia ter nem espaço no seu cartão de resposta, até porque isso aqui é uma questão dissertativa, e nem tempo para você responder as outras questões. O que a gente vai fazer então? Olha só para segunda-feira, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele tá pulando de 7 em 7? E esses caras, eles são os múltiplos de 7, não são? Por quê? Porque isso daqui é o meu dia 0. Eu posso afirmar que aqui ia ser quem, ó? Depois ia ser o 21, depois o 28, 35 e assim por diante. Mas isso não acontece só com a segunda-feira. Acontece também com a terça-feira. Daqui pra cá eu somei 7, daqui pra cá eu somei 7. Mas a diferença é que esses caras, eles não são os múltiplos de 7. A gente fala que são múltiplos de 7 mais 1, ó. Olha só, 7 vezes 1 mais 1, 7 vezes 2 mais 1. O próximo seria 22, que é 7 vezes 3 mais 1. E isso está ligado ao resto da divisão por 7. Já vou mostrar a divisão que fica mais claro o que eu estou falando aqui. Esse daqui é de 7 em 7 também, não é? Eu posso afirmar que o próximo seria o 23. Por quê? Múltiplos de 7 mais 2, ó. 7 vezes 1 mais 2, 7 vezes 2 mais 2, 7 vezes 3 mais 2 e assim por diante. Isso sempre continua, ó. Esses são os múltiplos de 7 mais 3, esses são os múltiplos de 7 mais 4, esses são os múltiplos de 7 mais 5 e esses são os múltiplos de 7 mais 6. Estes são os possíveis restos da divisão por 7. Mas por que eu estou pensando na divisão por 7? Porque o dia da semana tem quantos dias? 7. Se fosse, por exemplo, só os fins de semana que eles fazem esses rituais, eu ia pensar na divisão por quanto? Por 2. Se ele fosse considerar só os dias úteis da semana, que é de segunda a sexta-feira, eu ia dividir por quanto? Por 5, tá? Então isso é muito relativo de cada exercício. No próximo módulo, lá no módulo 4, a gente tem um exercício parecido com esse, que é a parte de potenciação, que é também observar um padrão, tá bom? Mas como é que você vai identificar isso? Da seguinte maneira, ó, veja só. Vamos pegar o 13 aqui e vamos dividir o 13 por 7, ó. Quando eu faço a divisão por 7 dá 1, eu faço a subtração aqui e isso vai sobrar 6. Esse 6 está ligado a esse primeiro cara que está aqui, ó. Tudo bem? Porque a gente fala que são múltiplos de 7 mais 6, beleza? Pega o 14, faz a mesma coisa, ó. 14 dividido por 2, perdão, por 7. Dá 2, faz a operação e o resto dá 0. Por quê? Porque eles são múltiplos de 7, certo? Pega e faz a divisão por 15. Quando eu faço a divisão aqui, ó, 15 por 7, vai dar 2, faz a operação e o resto dá 1, ó. Esse resto está aparecendo aqui. Faz a mesma coisa com o 16, certo? Ó, dá 2, faz a operação aqui, sobra 2, está ligado à quarta-feira. Faz a divisão aqui, ó, do 17 por 7, ó. Vai dar 2, fica 14, o resto dá 3, está ligado a quem? Está ligado a isso aqui. E a mesma acontece com esses dois, ó. Quando eu faço 18 por 7 dá 2, faz a operação, sobra 4. Tá ligado a sexta-feira. E quando eu faço 19 por 7, dá 2. O resto dá 5 e tá ligado aqui ao nosso sábado. Então o que você precisa fazer? Eu vou pegar o 3.960 e dividir por 7. O que é importante para mim? O resto da divisão. Porque eu sei que o resto da divisão está ligado a um desses dias da semana. Se eu fizer a divisão lá do 3.960 por 7 e, por exemplo, der resto 3, então quer dizer que ele vai cair onde? Na quinta-feira. Então vamos lá, ó. Pega o 3.960 e divido por 7. Deixa eu só ver que se vai caber aqui na câmera. Vai. Então pega aqui, ó. 3.960 dividido por 7, ó. 39 é o mais próximo porque 7 vezes 5 dá 35. Maravilha. Faz a operação aqui, vai sobrar, ó,
Resto 4, que dá 46. O mais próximo é 42, por quê? 6 vezes 7 dá 42. Sobra 4, abaixo 0. 40 mais próximo de novo é o 5, porque é o 35, que é quando eu faço 5 vezes 7. Faz a operação, e aí deu o resto 5. Se deu o resto 5, você procura qual que é o dia da semana que está relacionado com isso. Quem que é o dia dessa semana? O sábado. Então quer dizer que se eu continuasse completando aqui essa tabela, ó, o 3.960, ele ia aparecer aqui. Então a resposta é quem? A resposta da nossa questão que ele está dando aí, ó, é o nosso sábado, ok? Vamos agora ao nosso quinto exercício. Vamos à leitura. Qual é o número mínimo de voltas completas que a menor das engrenagens deve realizar para que as 4 flechas fiquem alinhadas da mesma maneira novamente? Então, olha para esse desenho aí. Tá vendo que nós temos lá uma engrenagem menor que tem 7 dentes, uma engrenagem média que tem 20 dentes e uma engrenagem maior que tem 30 dentes. Elas começam a dar voltas lá e ele quer saber qual que é o número mínimo, ou seja, o menor número de voltas, de tal forma que a menor das engrenagens dá quando essas setas elas ficam alinhadas novamente dessa mesma maneira. Então, o que nós vamos pensar? Analise o seguinte. Vamos olhar a quantidade de voltas de cada uma delas, só que em relação aos dentes que ele dá, tá? Então, olha só, a menor, ela começa numa posição inicial lá, que é a posição 0. Isso é para todo mundo, porque o dente não andou, é isso. Quando eu dou uma volta completa com a minha engrenagem, quer dizer que isso aqui, ó, ela anda 7 dentes. Aí depois mais 7, fica 14, depois mais 7, 21 e assim por diante. O que significa isso? Ó, voltou à posição original, voltou à posição original, voltou à posição original. Mas não depende só dela. Ele precisa depender das duas também, né? Da do meio e da maior. Então, olha só. A do meio, ó, voltou à posição original depois que o dente andou 20 vezes. Voltou à posição original depois que o dente andou mais 20 vezes. Voltou à posição original depois que o dente andou mais 20 vezes. A mesma coisa acontece com a maior. Ó. Tá na posição original, mais 30, voltou, mais 30, voltou, mais 30, voltou, e assim por diante. O que significa isso? Essas são as posições lá em relação aos meus dentes quando as setas estão alinhadas novamente, não é? Quando a da menor está assim, quando a da média está dessa maneira aqui, e quando a da maior está assim. O que a gente está procurando então? A gente está vendo que essas setas ficam alinhadas dependendo aqui, ó, da quantidade de dentes em que ela anda. Esses caras são os múltiplos de 7, esses são os múltiplos de 20 e esses são os múltiplos de 30. A gente está procurando um múltiplo comum a eles, que elas fiquem alinhadas nesse sentido novamente. Mas lembre-se que ele não quer saber quantas vezes o dente tem que dar. Ele quer saber a quantidade de voltas da menor das engrenagens. Mas antes, vamos encontrar aqui um múltiplo comum entre eles devido ao fato disso que eu acabei de citar para vocês, né? São múltiplos ali, nós estamos procurando um múltiplo comum para saber qual que vai ser a posição original devido à quantidade de dentes que cada uma dá lá, ok? Então vamos lá. Ó. Pelo menos um deles é divisível por 2, então aqui vai ficar 7, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 15. Pelo menos um deles é divisível por 2, então aqui fica 7, aqui 5 e aqui 15. Pelo menos um deles é divisível por 3, certo? Então aqui vai ficar, ó, divisível por 3, esse não é divisível, esse não é divisível e esse é. E aí eu tenho 5 e o 7, eles são divisíveis só por 5 e por 1, e o 7 só por 7 e por 1, então eu vou dividir aqui primeiro por 7, o 7 não é divisível, aí o 7 é divisível somente por ele mesmo, exceto o 1 lá. Encontramos isso aqui, vamos fazer o produto, não é? Então, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60, e 60 vezes 7, por sua vez, dá 420. O que significa? Significa que o número de dentes em que cada uma vai andar aqui, ó, é 420 dentes, 420 dentes e 420 dentes, de tal forma que isso volte à posição original. Mas ele não quer saber a quantidade de dentes em que juntas elas vão dar. Ela quer saber a quantidade de voltas que a menor dá. Bom, eu sei que isso aqui é 7 vezes 1, isso é 7 vezes 2, isso é 7 vezes 3. Eu preciso ver quantas vezes 7 é esse cara aqui. Para achar isso, eu faço o quê? Ó? Vou pegar a quantidade de dentes e dividir por 7. Por quê? Porque uma volta completa é quando anda 7 dentes. Quando eu faço isso, eu encontro lá 60. O que significa isso?
significa 60 voltas, tá? Se você não quisesse perder tempo para achar 60 voltas, você podia pensar assim, ó, bom, a única vez que entrou o 7 aqui foi esse cara, ó. Então isso aqui é como se fosse o quê? 7 vezes 60. Quando eu faço 420 dividido por 7, eu estou voltando para o 60. Aí você não precisava perder tempo fazendo essa conta, tá? Até porque ela nem é tão difícil assim. Mas caso você queira, se fosse um número difícil, utilize a sua fatoração, tá bom? Então, o número mínimo de voltas que a menor das engrenagens precisa dar, de tal forma que as setas voltem para a posição original, é igual a 60 voltas, o que corresponde aqui à nossa alternativa de letra D, certo? Vamos agora ao nosso sexto exercício. Vamos à leitura. Uma grande empresa contratou recentemente 36 empregados para a área de manutenção predial e 54 para a área de manutenção de veículos. Esses empregados serão alojados em salas, cada sala com o mesmo número de pessoas, todos da mesma área, de modo a se utilizar a menor quantidade de salas possível. Nessas condições, o número de salas necessárias para alojar todos eles será igual a... Então vamos lá, ó. A gente tem dois tipos lá de manutenção e o outro é de manutenção de veículos e manutenção predial, né? Manutenção predial eu tenho 36 funcionários, manutenção de veículos eu tenho 54 funcionários. O que ele quer fazer? Alojar todos em sala de tal forma que só fique um da manutenção predial ou da manutenção de veículos. Mas eu quero que todos tenham a mesma quantidade. Então o que a gente pode fazer? Pensa comigo, ó. Eu poderia colocar um desses funcionários em cada sala. Então ficaria 36 salas para colocar os 36 funcionários. E aqui eu poderia colocar todos em uma sala individualmente, ficaria mais 54 salas. Eu poderia também, se eu quisesse, colocar aqui, ó, 2 funcionários desse em cada e 2 funcionários desse em cada. Eu poderia colocar 3 funcionários desse em cada e 3 funcionários desse em cada. Mas o que acontece? Ele quer o menor número de salas, não é? Ó? Ele quer aqui, ó, uma menor quantidade de salas. Para que eu tenha uma menor quantidade de salas, eu preciso colocar mais funcionários em cada sala. Aí perceba o seguinte, quando eu falei um funcionário em cada, por que eu pude citar um? Porque o 1 é divisor comum desses dois caras aqui. Quando eu falei de 2 em cada sala, por que eu pude falar o 2? Porque o 2 é um divisor comum entre eles. Quando eu falei de 3 em 3, por que eu pude citar 3? Porque o 3 é um divisor comum entre eles, tá? Mas repara que esse 1, esse 2 e esse 3 é o número de funcionários por sala, tudo bem? Será que eu poderia utilizar o 4? Bom, eu preciso ver se o 4 é divisor comum. Será que eu poderia utilizar o 5? Bom, eu preciso ver se o 5 é divisor comum, tá? Mas o que eu estou querendo? Bom, como eu quero a menor quantidade de salas, eu preciso da maior quantidade de funcionários. Note que esse 1, esse 2 e esse 3 são divisores comuns. Mas se eu quero o maior, eu estou procurando o quê? O MDC, que é o maior divisor comum entre 36 e 54, tá? Então, por esse motivo, que esse exercício a gente resolve aqui por MDC. Lembra que, diferentemente do MMC, a gente vai procurar lá os primos que eu consigo fatorar, que é comum aos dois elementos, não é pelo menos um. Agora tem que ser os dois simultaneamente. Então, ó, os dois são pares, portanto, divisíveis por 2. Então, aqui fica 18 e aqui vai ficar 27. O 18 é divisível por 2, porém o 27 não é, então eu não posso utilizar o 2 de novo, eu testo o 3. Critério de divisibilidade, o 3 é divisível, aqui fica 6 e aqui fica 9, certo? Aí de novo, ó, os dois são divisíveis por 3, então vamos utilizar. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. O 2 e o 3, eles são primos entre si, então o único divisor comum é quem? É o 1, então eu paro aqui, certo? O que significa isso? Quando a gente faz esse produto aqui, ó, para encontrar o maior divisor comum, 2 vezes 3 vai dar 6 e 6 vezes 3 dá 18. Quer dizer que eu terei lá 18 funcionários por sala. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando qual que é o número mínimo de salas. Então, olha só. O que a gente vai fazer? Bom, eu sei que eu tenho 36 funcionários de manutenção predial. Então, eu vou fazer 36 dividido por 18. Por quê? Porque eu tenho o total e eu tenho 18 funcionários em cada sala. Isso aqui vai dar 2. Ou seja, eu tenho 2 salas lá para os funcionários de manutenção predial. Aí eu faço a mesma coisa, ó. Eu tenho 54 funcionários, então eu faço 54 dividido por 18. Por quê? Porque eu vou encontrar
que eu tenho 3 salas para distribuir esses 54 funcionários, sendo 18 em cada. Qual que é o total de salas, então? O total de salas é igual a 5. Então eu preciso de 5 salas, que é o número mínimo, de tal forma que obedeça às restrições que ele deu. Mas o que eu quero chamar a atenção? Você não precisa fazer isso daqui. Por quê? Olha só. Da onde saiu esse 18? De 2 vezes 3 vezes 3. E encontrei o 18. Como é que eu encontrei isso? Eu fui procurando os divisores comuns, não é? Que são primos. Então, quando eu pego o 36 e eu vou fatorando por esse cada um individualmente, é como se eu estivesse dividindo por 18, ó. Olha o número que apareceu aqui. É o mesmo cara, tá vendo? Olha o número que apareceu aqui, ó. É o mesmo valor. Então, em MDC, quando ele pergunta lá, você utiliza para achar, por exemplo, nesse caso, o número de funcionários, depois você precisa fazer uma divisão para encontrar a quantidade, você não precisa ficar perdendo tempo com isso. O que é mais fácil você fazer? Você simplesmente pegar esses caras que estão aqui, tá? A gente vai utilizar esse recurso em muitos exercícios nas próximas resoluções. E no Enem é muito provável que caia nesse estilo aqui, tudo bem? Então, só colocando a alternativa correta aqui, ó. A alternativa correta é a alternativa de letra A. Vamos agora ao nosso 7º exercício. Vamos à leitura. Um galpão foi construído de tal forma que seu piso é retangular e tem dimensões 36 metros e 40 metros. O proprietário pretende revestir o piso do galpão com azulejos idênticos, de formato quadrado e dimensões inteiras. Qual é o menor número de azulejos quadrados necessários para revestir o piso do galpão nas condições dadas, de maneira que não haja cortes ou sobras de material? Então eu fiz aqui um desenho de um galpão, né, um retângulo, igual ele disse, de tal forma que tem 40 metros por 36 metros. O que ele disse? Ele vai colocar pisos de dimensões inteiras, não é? Então só pode ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros e assim por diante. De tal forma que eu preciso o quê? Ter o menor número de pisos, não é? Para que isso aconteça, pensa comigo da seguinte maneira, ó, veja bem. A primeira coisa é que se eu pego assim um conjunto de pisos, por exemplo, quadrados, em que eu tenho 4 pisos, ó, que é o mais comum da gente ter, né? Se a gente pega lá, se a gente olha no chão da sua casa, muito provavelmente está assim. Se eu quero diminuir o número de pisos, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dimensão, ó. Repara que se eu tiro aqui, 4 pisos viram só. Então a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que, para que eu tenha o menor número de pisos, eu preciso que tenha o quê? Um maior tamanho, certo? Cada um desses pisos individualmente. Vamos focar no tamanho então. Veja só. Eu tenho que colocar pisos de dimensões inteiras. Então eu poderia colocar o piso de 1 em 1 metro, não poderia? Por quê? Eu consigo pegar esse cara e dividir em 1 aqui, ia dar 40 pisos. E aqui, dividir por 36, né? O 36 dividido por 1 ia dar 36 pisos. Eu poderia utilizar também pisos de 2 metros. Por quê? Porque o 2 é um divisor do 40 e o 36 é divisível por 2 também. O 1 e o 2 são divisores comuns. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o maior tamanho desse piso. Para que eu encontre o maior tamanho desse piso, eu estou procurando o quê? O maior divisor comum entre eles. Depois que encontrar o maior divisor comum, eu penso em quantos pisos eu vou utilizar, e ele quer o total de pisos, e a gente foca nisso depois, tá? Então, nossa primeira missão aqui é encontrar o MDC entre 40 e 36. 40 é divisível por 2, então vamos lá, ó. Vai ficar 20, e o 36 também é divisível por 2, por isso que eu pude utilizar. O divisor comum aqui é o 2, porque ambos são divisíveis por 2, então aqui vai ficar 10 e aqui 9. E quando eu olho para isso, eu não tenho mais divisor comum. Por quê? Aqui é 1, 2 e 5 só, os divisores comuns primos, e aqui é só o 1 e o 3 divisores primos. Então, como eu só tenho um comum, a gente para aqui. Qual que é o tamanho do piso, então? Ó? O piso, ele tem que ter lá um tamanho de 4 metros. Então, eu vou vir aqui colocar pisos de 4 em 4 metros. Mas ele quer saber o total de pisos. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu sei para encontrar quantos pisos eu utilizo aqui? Eu faço 40 dividido por 4. Que aí eu vou encontrar quem, ó? O meu 9, igual, o meu 10, igual eu já tinha falado para vocês lá, né? Então aqui eu vou colocar, ó, 10 pisos. E aqui eu vou colocar quanto? Agora sim, né? 9 pisos. Só que esses 9 pisos é só uma fileira. E esses 10 pisos é só uma fileira aqui. O total de pisos, o que eu faço? Eu faço 10
vezes 9, porque eu vou ter aqui, ó, 10 pisos num conjunto de 9 linhas, não é? Então, o total de pisos que nós temos aqui é dado pelo produto de 10 vezes 9, que é igual a 90, o que corresponde para a gente aqui a alternativa de letra A. Vamos agora ao nosso oitavo exercício. Vamos à leitura. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver qualquer sobra de material. Nesse caso, o número de cadernos que cada família ganhou foi. Então vamos lá, ó. Eu preciso contemplar o maior número de famílias, de tal forma que essa distribuição vai ser feita de forma igualitária para cada uma delas. Então, por exemplo, eu poderia escolher uma família para distribuir tudo isso aqui de lápis, é lápis o primeiro? Não, cadernos, tudo isso aqui de lápis e tudo isso aqui de borracha, tá? Eu poderia escolher, se eu quisesse, duas famílias para contemplar. Ia ser metade aqui dos cadernos, metade aqui do número de lápis e metade aqui do número de borrachas. Eu poderia, se eu quisesse, escolher três famílias, certo? Porque, ó, eu ia pegar esse valor e dividir por 3, esse valor dividir por 3 e esse valor dividir por 3. Eu poderia escolher 4 famílias se eu quisesse e assim por diante. Como eu quero saber o maior número de famílias, repara que esse 1, esse 2, esse 3, esse 4 que eu citei é a quantidade de famílias. Mas também esse 1, esse 2, esse 3, esse 4, no contexto aqui matematicamente falando, eles são divisores comuns a esses números. Só que se eu quero o maior, eu estou procurando o quê? O MDC, que é o maior divisor comum entre eles. Para encontrar o maior divisor comum, lembra que a gente faz a fatoração de tal forma que é divisível por todos simultaneamente, não é? Então vem aqui, ó, esse cara eu consigo dividir por 2. Esse valor vai ficar 72, ó. 192 dividido por 2, o 18 mais próximo fica 90, fica 96, e aqui dá 108. Todo mundo ainda é par, eu consigo dividir por 2, ó. Então vamos dividir por 2, aqui fica 36, aqui fica 48, e aqui fica 54. Todo mundo ainda é divisível por 2. Então, ó, dividido por 2 aqui vai ficar 18, aqui vai ficar 24, e aqui vai ficar 27. Nem todo mundo é divisível por 2, ó. 27 não é divisível por 2, mas todos são divisíveis por 3. Então vamos lá, ó. Dividido por 3, aqui vai ficar 6, aqui fica 8, e aqui fica 9. E aí, o único divisor comum que a gente tem entre esses números aqui é só o 1. Porque, ó, o 8 eu só consigo dividir por 2 no número primo, né, no caso. E o 9 eu só consigo dividir por 3, pensando nos números primos. E aí, como não tem um divisor simultâneo diferente do 1 ali, não tem um divisor simultâneo que é primo, a gente para aqui. O que significa esse número aqui, ó? Esse 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 3 que dá o nosso 24. Significa 24 famílias. Então, o total de famílias contempladas será um total de 24, que é o divisor comum, que foi o contexto que a gente analisou. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando a quantidade de cadernos que cada uma vai receber. O que a gente teria que fazer? Bom, eu tenho 144 cadernos, lembra daquele raciocínio, eu ia dividir pelo total de famílias para encontrar quanto cada uma vai fazer. Mas eu não vou fazer essa divisão. Por quê? Se eu pego e faço a fatoração de cada um individualmente, é como se eu estivesse dividindo por 2 e por 2, que é a mesma coisa que dividir por 4, ou dividir por 2, 2 e 2, que é a mesma coisa que dividir por 8, ou por 2, 2 e 2 e 3, que é a mesma coisa que dividir por 24. Quando eu pego o 144 e divido por 24, ó, quem que eu vou encontrar? O número 6. Quer dizer, então, que cada família vai receber um total de 6 cadernos, o que corresponde aqui à nossa alternativa de letra B. Então vamos aqui ao nosso nono exercício. Vamos à leitura. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 para uma sessão noturna, de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem os ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Critério 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser contempladas
para obter os ingressos segundo os critérios estabelecidos é. Então vamos lá. Esses 400 significa lá os ingressos que serão distribuídos na sessão vespertina e o 320 na sessão noturna. Eu quero saber o número mínimo de escolas, certo? Para que eu tenha um número mínimo de escolas, eu preciso contemplar a maior quantidade de ingressos para cada uma dessas escolas. Então pensa comigo. Eu poderia escolher lá distribuir um ingresso para cada uma dessas escolas, não é? Aqui eu teria 400 escolas contempladas, porque 400 dividido por 1 dá 400. E aqui eu teria 320 escolas contempladas, porque 320 dividido por 1 dá 320. Eu poderia escolher distribuir 2 ingressos para cada uma delas, certo? Por quê? Porque 400 é divisível por 2, assim como 320 também é divisível por 2. Eu poderia escolher 3 escolas? Não poderia. Por quê? Porque o 400 ele não é divisível por 3. E nem o 320 é divisível por 3. Porém, eu poderia escolher 4 ingressos se eu quisesse escolher, distribuir lá, certo? Então, ó, por que consigo dividir 4 ingressos para cada uma deles, para cada um deles? Porque o 4 ingressos lá... Esse cara me distraiu, velho. Me distrai muito fácil. Então vamos lá, ó. O 400 aqui significa o quê? 400 ingressos para o período vespertino e o 320 são 320 para o período noturno. O que eu quero? Eu quero o menor número de escolas. Para que eu tenha o menor número de escolas, eu preciso distribuir a maior quantidade de ingressos para cada uma dessas escolas. Só lembre que cada escola recebe somente do período vespertino ou somente do período noturno. Eu não posso distribuir de forma de que um pega uma parte do período vespertino e a mesma escola pega uma parte do período noturno. Isso não pode acontecer, tá? Como que a gente vai pensar então? Eu poderia escolher distribuir um ingresso para cada escola aqui e um ingresso para cada escola aqui. Eu teria um total de 400 escolas assistindo no período vespertino e 320 escolas assistindo no período noturno. Eu poderia escolher distribuir 2 ingressos para cada uma delas. Por quê? O 400 é divisível por 2 e o 320 também é divisível por 2. Eu poderia escolher 3 ingressos para cada uma delas? Aí não. Por que não? Porque esse cara não é divisível por 3, nem esse é divisível por 3. Lembra do critério de divisibilidade, que é somar os nossos algarismos. Porém, eu poderia distribuir 4 ingressos para cada escola. Isso não tem problema. Por quê? O 400 é divisível por 4 e o 320 é divisível por 4 também, tá? O que o 1, o 2 e o 4 é? Eles são divisores comuns do 400 e do 320. Mas lembra que esse 1, esse 2 e esse 4, ele representa o número de ingressos. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou encontrar o maior número de ingressos que eu posso distribuir para cada uma dessas escolas. Quando eu encontrar o maior número de ingressos para cada uma dessas escolas, eu vou encontrar o número mínimo. Por quê? Para que eu tenha lá menos escolas, eu preciso distribuir o quê? Mais ingressos. Tudo bem? É isso que nós vamos raciocinar aqui. Então vamos lá. O 2 é um divisor comum tanto do 400 quanto do 320. Aqui fica 200 e aqui fica 160. O 2 é um divisor comum de novo do 200 e do 160. O 2 de novo é um divisor comum tanto do 100 quanto do 50. O 2 do 80, me desculpe. O 2 é um divisor comum tanto do 25, tanto do 50, quanto do meu 40, ó. Aí, eu não tenho mais divisor comum como sendo 2, nem o 3, porque a gente já verificou que o 3 não é divisível. Porém, o 5 é um divisor comum. Aqui vai ficar 5 e aqui fica 4. O que significa isso? Significa que cada escola, ó, vai receber aqui, quando eu fizer esse produto, dá 16, e quando eu fizer esse produto aqui, vai dar 180. Então, quer dizer que cada escola recebe lá um total de 180 ingressos. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o quê? Qual que é o número de escolas? Lembra que a gente teria que fazer 400 dividido por 180. Mas realizar 400 dividido por 180, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, que é igual a 5. Realizar 320 dividido por 180, eu vou encontrar qual valor? O meu 4. Então eu tenho lá 5 escolas que vão receber ingressos para o período vespertino e 4 escolas que vão receber ingressos para o período noturno. Qual que é o total de escola, então? Basta somar os dois aqui. Eu tenho lá 9 escolas contempladas, de tal forma que isso é o número mínimo, pois, como eu tenho maior quantidade de ingressos, eu tenho a menor quantidade de escolas, o que corresponde aqui
a nossa alternativa de letra C. Vamos agora ao nosso 10º exercício. Vamos à leitura. Uma clínica atende um paciente para certo tratamento a intervalos regulares de 6 semanas exatas, outro paciente a cada 20 dias e um terceiro a cada 9 semanas. Se os três coincidirem de ir em um mesmo dia, isso deverá ocorrer novamente após cerca de, e ele dá a quantidade de tempo lá em que nós precisamos encontrar. Então vamos lá. Ó. Eu sei que o paciente número 1, ele vai de 6 em 6 semanas, esse daqui de 20 em 20 e esse de 9 em 9 semanas. Eu preciso encontrar depois de quanto tempo que eles coincidem no mesmo dia. Então o que a gente vai fazer? Ó? Esse cara seria 0 semanas, 6 semanas, 12 semanas e assim por diante. Esse daqui, 20 dias, 0 dias, 20 dias, 40 dias e assim sucessivamente. Esse daqui, 0, depois 9, depois 18 e assim sucessivamente, tá? O que nós estamos procurando então? Um múltiplo comum entre eles. Qual que vai ser o dia comum? Só que para fazer isso, você tem que tomar muito cuidado. Qual que é o cuidado? Ó? Olha a unidade de tempo aqui. Essa está em semanas e essa está em dias. Então vamos transformar tudo em dias e depois a gente procura qual que é a alternativa correta, tá? Mas o mais importante é que você identifique e preste atenção nisso. De novo, tudo bem? Então vamos lá. Ó. 6 semanas, eu sei que uma semana corresponde a 7 dias. Então eu faço 6 vezes 7, o que corresponde a 42 dias. Então quer dizer que esse paciente, ele vai de 42 dias em 42 dias. Esse é de 20 em 20 e esse aqui é 9 vezes 7, devido ao mesmo fato, né? Que uma semana tem 7 dias, o que corresponde a 63 dias. Então, como esse daqui, ó, é de 0, 42 e 84, esse daqui é 0, 20, 40, e esse aqui é 0, 63, 126 e assim por diante, são os múltiplos, não são? A gente está procurando um múltiplo comum, mas nesse caso menor, porque ele quer saber o primeiro dia depois desse dia inicial. Então vamos lá, ó. Encontrando o múltiplo comum de 20, 42 e 63. Então vamos lá, ó. Eu consigo dividir pelo menos um deles por 2, que nesse caso, ó, o 20 e o 42 é. Aí eu consigo dividir o 10 por 2. Quando eu faço a divisão por 2 aqui, ó, aqui fica 5, aqui 21 e aqui 63. Esse cara, pelo menos um deles, é divisível por 3, ó. Então vamos lá, ó. Por 3 aqui vai ficar 5, aqui fica 7 e aqui 21. Esse também é divisível por 3, pelo menos um deles. Então aqui fica 5, aqui 7 e aqui 7. E aí o 5, o primo que é divisor aqui só é o 5, o 7 não é divisível, e aqui vai ficar o 7, aqui fica 1, 1 e 1. Isso daqui vai ser daqui quantos dias que eles vão se encontrar novamente, né? Fazer esse exame aí nesse mesmo dia, ó. Para encontrar, então, a gente faz 2 vezes 2 que dá 4, vezes 3 que dá 12, vezes 3 que dá 36, 36 vezes 5 que dá 180, e 180 vezes 7, vamos aqui, ó, dá 700, tá? Eu sempre faço 7 vezes 100 que dá 700, 7 vezes 8 dá 56, então fica 560, soma esse, e aqui fica 1260, então quer dizer que daqui 1260 dias, eles vão se encontrar novamente. Aí você volta para as alternativas e não tem resposta. Por quê? Porque tem em anos ou em meses, né? Eu sei que um ano tem 365 dias. Então eu vou pegar isso aqui e dividir por 365. Ó. Quando eu faço a divisão por 365, note que 365 vezes 3, de novo, eu faço o mesmo esquema, tá? Ó, eu faço assim, ó. 3 vezes 300 dá 900. 3 vezes 60 dá 180. E 3 vezes 5 dá 15, ó. Isso aqui dá 5, isso dá 9, isso dá 1095. Então a gente faz a nossa subtração aqui, ó. 1095. Quando eu faço essa operação, só basta pensar quanto tempo que falta para chegar no 1260, ó. Para chegar em 1100, falta 5. Para chegar no 1260, então falta 1165 dias. E o nosso 3 vem aqui. O que significa esse 3? Significa 3 anos. E isso aqui é o resto que é em dias, tudo bem? Quando você olha para as suas alternativas, eu só tenho uma que tem 3 anos, que é a alternativa de letra E, e você já encontrou a sua resposta. Mas eu vou continuar só para vocês verem como é que se tivesse duas alternativas, como sendo 3 anos, tá?
Isso aqui eu não consigo mais completar um ano completo porque ele é menor que 365. Mas eu consigo completar um mês. Um mês tem 30 dias. Então eu venho aqui, ó, é 165. Eu divido por 30. Ó. O mais próximo que eu tenho aqui é quando eu faço 150, que é o equivalente a 5. Esse 5 corresponde a quanto? 5 meses. Aí eu venho e subtraio. E aí sobra 15. Esse 15 eu paro aqui, ó, que corresponde isso, então, 15 dias. Então nós podemos concluir que esse 1.260 dias corresponde a 3 anos, 5 meses e 15 dias. Só confirmando para a gente mesmo a alternativa correta como sendo a alternativa de letra E. Vamos ao nosso exercício de número 11. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 12 vezes por minuto e a segunda pisca 15 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então vamos lá entender esse raciocínio aqui. Eu tenho lá, ó, a primeira lâmpada que pisca 12 vezes por minuto e a segunda que pisca 15 vezes por segundo. Quando ele quer saber quanto tempo, eu preciso ver de quanto em quanto tempo que cada uma delas pisca. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu sei que a primeira pisca 12 vezes por minuto, então eu vou fazer 60 segundos, que é o equivalente a 1 minuto, dividido por 12. E eu encontro aqui 5. O que significa esse 5? 60 segundos. Então, a primeira luz pisca de 5 em 5 segundos. E a segunda? Eu vou fazer 60 dividido por 15. Que é o equivalente a 4. Ó. Aí eu encontro 4 segundos. Ou seja, ela pisca de 4 em 4 segundos. Se a gente considera que elas piscaram em um momento zero, a gente precisa encontrar depois de quanto tempo que elas vão piscar juntos novamente, né? Então aqui, ó, momento zero, a primeira vai ficar 0, 5, depois 10, 15, 20 e assim por diante. E a segunda, 0, 4, 8, 12 e assim por diante. O que eu vou encontrar então? Esses caras são os múltiplos de 5 e esses são os múltiplos de 4. Eu estou procurando um mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Quando eu faço o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5, eu vou dividir por 2 aqui, vai ficar 2, aqui fica 5. Divido por 2, aqui fica 1, aqui fica 5. Divido por 5, aqui fica 1 e aqui fica 1. E aí nós encontramos aqui o nosso mínimo múltiplo comum como sendo o quê? 20 segundos. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas piscam juntas de 20 em 20 segundos. O primeiro momento, nesse caso, é de 20 segundos, o que corresponde aqui à alternativa de letra C. Vamos ao 12º exercício. Vamos à leitura. Um torneio de xadrez terá alunos de 3 escolas. Uma das escolas levará 120 alunos, outra 180 alunos e outra 252 alunos. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representantes das 3 escolas, e o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. Dessa maneira, o maior número de grupos que podemos formar é... Então a gente vai pegar aqui, ó, alunos da primeira escola, da segunda escola, da terceira escola e separá-los em grupos, de tal forma que cada grupo tem uma mesma quantidade de alunos de cada escola, certo? Então eu poderia escolher, por exemplo, um grupo só. Todo esse um grupo teria 120 alunos da primeira escola, 180 e 252 da segunda e terceira escola, respectivamente. Eu poderia escolher 2 grupos. Eu ia pegar esse valor aqui e dividir em 2, esse valor dividir em 2 e esse valor dividir em 2. Será que eu poderia escolher 3? Bom, veja os critérios de divisibilidade. Ó. Esse cara é divisível por 3, esse é divisível por 3 e esse também é divisível por 3. Então eu poderia dividir lá em 3 grupos, seguindo a restrição que ele deu. O que é esse 1, esse 2 e esse 3? É um grupo, 2 grupos e 3 grupos. Mas, na ideia do exercício, eles são divisores comuns desses números que ele deu. Como ele quer a maior quantidade de grupos, então nós estamos procurando quem? O maior divisor comum entre esses números. Para encontrar o MDC, lembra lá que nós utilizamos a fatoração simultânea, de tal forma que eu vou procurar divisores comuns entre todos eles, não é? Então, ó, o 2 é um divisor comum, aqui fica 60, aqui fica 90 e aqui fica 126.
O 2 ainda é um divisor comum, porque todo mundo é par. Aqui vai ficar 30, aqui fica 45 e aqui fica 63. Aí o 2 não é mais divisor comum entre todo mundo, porque esse cara não é divisível por 2, nem esse daqui. Porém, o 3 é um divisor comum. Aqui vai ficar 10, aqui fica 15 e aqui 21. E aí nós temos o 3 como sendo o outro divisor comum aqui também. Perdão, o 3 não, me desculpem. O 3 não é divisor comum, porque esse cara não é divisor comum, então acabou aqui, beleza? Porque esse cara só é divisível por 2 e por 5, esse só é por 3 e por 5, e esse daqui só é por 7 e 3. Pensando só nos números primos, né? Chegou aqui, não tem mais divisor comum, o que nós fazemos então? O produto entre todo mundo. Ó, esse vezes esse vai dar 4, esse vezes esse dá 12. Nós temos aqui então um total de 12 grupos, que é a maior quantidade de grupos que a gente tem, o que corresponde à alternativa de letra A, tá? Fique esperto, porque às vezes ele poderia perguntar quantos alunos tem em cada grupo. Aí a gente precisa somar aqui, ó, esses caras entre si, tudo bem? Vamos ao nosso 13º exercício agora. Vamos à leitura. Considerando o número natural A, tal que o MMC de A e 15 é igual a 120 e MDC de A e 15 é igual a 5. E o número natural B, tal que o MMC entre B e 20 é igual a 140 e o MDC entre B e 20 é igual a 4. Assinale o que for correto. Então, nesse tipo de exercício aqui, a gente vai utilizar a propriedade que relaciona o MDC e o MMC de um número. Lembra que quando eu pego o MMC, nesse caso, o MMC de A e 15, vezes o MDC do número lá, A e 15, ele é igual ao produto de A por 15, tá bom? Quem que é esse valor aqui, ó? Ele deu que é 120. Então, 120 vezes o MDC, que é igual a 5, é igual a 15 vezes o meu A. Aí eu consigo descobrir o valor do A. Da mesma forma, eu vou aplicar aqui, vou descobrir o valor do B e depois eu vou para as nossas afirmativas. Então, veja bem, ó. Esse 15 e esse 5 eu consigo dividir por 5 aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, nós temos aqui que 120 vezes 1 dá 120, que é igual a 3 vezes A, que dá 3A. Esse 3 eu consigo dividir tanto o 120 quanto o 3 por 3. Aqui vai ficar 40 e aqui fica A, ou seja, o valor do meu A é igual a 40. A mesma propriedade que a gente utilizou aqui, a gente vai utilizar aqui, só não vou escrever tudo, tá? Quando eu pego o MMC vezes o MDC, ou seja, 140 vezes 4 é igual ao produto dos números que estão aqui dentro, ou seja, B vezes 20. Tanto 4 quanto 20, eles são divisíveis por 4, ó. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então nós temos aqui que 140 vezes 1, que dá 140, é igual a B vezes 5, que dá 5B. Aí, como esse cara termina em 0, ele é divisível por 5, certo? Aí você pode pegar e dividir aqui, e tem que ser mesmo, porque ele diz que o tanto A quanto B são números naturais. 140 dividido por 5, vamos ver, aqui vai ficar, ó, 2 vezes, e aqui vai ficar 40 dividido por 5, que dá 8. Então, o meu B é igual a 28. E agora a gente vai para as nossas afirmativas. A afirmativa número 1, ele diz que o MMC entre A e B, entre esses caras aqui, é igual ao valor lá de 280. Então, vamos assinalar aqui, analisar essa afirmativa. Ó. Como é que eu encontro o MMC? Eu pego aqui 40 e 28 e vou fatorar. Ó. Pelo menos 1 é divisível por 2. Pelo menos 1 é divisível por 2. E pelo menos 1 é divisível por 2. E aí, nesse caso, como é 5 e 7, eles são divisíveis aqui por 5. E pelo nosso 7. E aí fica dessa maneira. O que eu faço para encontrar o MMC? Eu faço o produto, não faço? Então, ó, esse vezes esse vai dar 4. Vezes esse dá 8. Vezes esse dá 40. Vezes esse dá 280. Ou seja, a afirmativa número 1 é uma afirmativa verdadeira. Agora vamos para 2. Ó. O MDC entre A e B é 4. Então vamos lá, ó, 0,2. O MDC, eu faço o quê? Eu faço a fatoração simultânea, só que agora procurando o quê? Só os elementos que são divisíveis comuns, não é? Só os divisores comuns. Então, por 2 dá, porque os dois são divisíveis por 2.
Por 2 dá de novo, porque os dois são divisíveis por 2. Quando eu chego aqui, eu paro. Por quê? Os números primos são divisores aqui do 10, é só o 2 e o 5. E os números primos são divisíveis aqui do 7, é só o 7 porque ele é primo. Faço o produto entre eles. Quando eu fizer o produto, dá 4. Então quer dizer que o nosso MDC é 4, então a 2 também é verdadeira. Afirmativa número 4. A e B são números pares? Sim, ó. O A é par e o B é par. Certo? Tem que terminar lá, lembra que os números pares tem que ser 2 vezes alguma coisa. Nesse caso, 2 vezes um número natural ou um número inteiro, independente de qual contexto que você está utilizando lá. E a outra forma é você identificar o algarismo. Se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Então, por isso que a 4 também é o quê? É verdadeira. Vou colocar aqui, ó. A 4 também é verdadeira, pois os dois números são pares. E nós temos aqui, para finalizar, a 8, que ele diz que A é um número maior que B, e sim, não é? Ó, 40 é maior que 28, portanto, a 8 também é verdadeira. Fazendo a soma aqui, ó, esse com esse dá 12, com esse dá 14, com esse dá 15. Então, nós temos aqui a nossa soma como sendo lá o valor igual a 15. Exercício de número 14. Vamos à leitura. Considerando que x e y são números naturais, tais que o MMC de x e y é igual a 102 e o MDC de x e y é igual a 17. Assinale o que for correto. Como todas as afirmativas são em cima de x e y, a gente precisa trabalhar com isso primeiro, ok? Então vamos lá. Ó. A gente sabe que o produto do MMC de dois números pelo produto do MDC de dois números é igual ao produto de cada um individualmente, igual nós lembramos dessa propriedade no exercício de número 13. Então quer dizer aqui, ó, que quando eu faço x vezes y, que é o produto dos números, é igual ao produto do MMC, que vale 102, vezes o produto aqui do MDC, que vale 17. Para ficar mais fácil da gente analisar isso aqui, o 102, vamos fatorar ele. Ó. Então, quando eu pego o 102 e fatoro, ele é divisível por 2. Aqui fica 51. 51 não é divisível por 2, mas é por 3. Aqui fica 17. E o 17 é um número primo. Quando eu olho para isso aqui, então, quer dizer que o 102 é o produto de todo mundo. Ó. Logo, x vezes o y vai ficar 2 vezes 3 vezes 17 vezes 17. Logo, x vezes y é 2 vezes 3. Vou deixar dessa maneira mesmo, porque fica mais fácil de eu explicar. É 2 vezes 3 vezes 17 vezes 17. Lembrando que o 102 nós encontramos a partir dessa fatoração aqui. O que a gente vai fazer agora? Agora, eu não posso afirmar que o x é um número e o y é outro. A gente pode pensar nas possibilidades. A primeira coisa que você precisa analisar é o seguinte, ó. O MDC dos dois é 17. Então, se o MDC, o que significa isso? Máximo divisor comum. Quer dizer que o 17 ele tem que dividir tanto o x quanto o y. Para que isso aconteça, como o 17 é um número primo, eu preciso que o x ele seja escrito como sendo 17 vezes alguma coisa e o y, desculpa essa moto aí, também seja escrito como sendo 17 vezes alguma coisa, tá? Só sei isso porque o MDC entre eles é 17 e 17 é um número primo. Então quer dizer, ó, que desse produto aqui, o 17 veio para esse e o 17 veio para esse. E o 2 e o 3? Aí tanto faz a distribuição. Pode ser que o 2 e o 3, ó, esteja ligado aqui com o meu x, aí não sobra para o y, certo? Pode ser que o 2 e o 3, eles estejam distribuídos igualmente aqui, ó. O 2 fica aqui e o 3 vai para o y. Pode ser que seja o contrário, ó. Aqui fica 17 vezes 3 e aqui fica 17 vezes 2, ó. E ainda pode ser que todo mundo fique lá, ó, para o meu y. E aqui só fica o 17, lembrando que ele tem que ser um divisor comum ali nesse caso. E aí fica dessa maneira aqui, ó. 17 vezes 3 vezes 2. Tudo bem? Essas são todas as possibilidades, pois o máximo divisor comum aqui é o 17 e o mínimo múltiplo comum é o nosso 102. Tudo bem? Quando eu faço essa distribuição aqui, ele não pode ter mais elementos em comum. Por exemplo, nesse caso, eu não posso colocar um 3 aqui, ó. Porque se eu coloco o 3 aqui, o máximo divisor comum não seria só o 17. Aí seria, ó,
17 vezes 3, porque eu tenho 17 vezes 3 nos dois números, tá bom? Analisando todas essas possibilidades, a gente pode ir para a nossa afirmativa de número 1. Olha lá. X mais y é maior que 80? Bom, se eu for pensar, todos os valores são 17 vezes alguma coisa. Ó. Esse é 17 vezes 2, esse é 17 vezes 3, esse é 17 vezes 2 vezes 3, esse é 17. Quando eu testo todas as minhas possibilidades e faço a soma de cada uma individualmente, todas elas vão dar números maiores que 18. Portanto, essa afirmativa 1, ela é verdadeira. Agora, a afirmativa 2. Ele diz que tanto o valor do x quanto o valor do y são números pares. Bom, olha para essa possibilidade aqui. Ó. O x ele pode ser 17 e o y é 17 vezes 2, então é um número par. Mas como eu tenho esse 17 é ímpar. Então eu tenho algumas possibilidades, nesse caso, nesse caso, nesse caso e nesse caso aqui, em que aparece um dos dois ímpar, ou x ímpar ou y ímpar. Então nesse caso eu não posso afirmar que ambos são pares, por isso a afirmativa é falsa. 4. Ele diz que x vezes y é um número divisível por 3. Para que ele seja um número divisível por 3, eu preciso que no produto entre eles eu tenha 3 vezes alguma coisa. Nesse caso eu tenho, ó, x vezes y, tá vendo que eu tenho 3 vezes alguma coisa? Então eu consigo pegar esse número aqui e dividir por 3. Por esse motivo, essa afirmativa 4, ela é verdadeira. E aí, a 8, ó. A 8, ele diz que x vezes y é um número menor que 1500. Vamos lá, não precisa fazer muita análise. Olha só. Quando eu pego aqui o 102 vezes 17, se eu pego 100 vezes 17, 100 vezes 17 de cabeça, isso dá 1.700, não dá? Se o 100 vezes 17 dá 1.700, já é um número superior a 1.500. Imagina se eu fizer então 102, que vai aparecer mais 17 aqui. Vai dar um número superior ainda, não é? Então ele não é um número menor que 1.500, e sim o quê? Maior que 1.500, tá bom? Olhando para o nosso somatório, então, ó, eu tenho que a soma aqui é dado por 1 mais 4, que é o equivalente a 15, e aqui é o que nós, que é o equivalente a 5, que é o que nós encontramos aqui, indo para o exercício de número 15, que é o nosso último exercício. Vamos lá. Vamos ao nosso 15º exercício e o último da nossa lista de MMC e MDC. Vamos à leitura. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, ele decide reaproveitar tábuas de madeiras retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir, e ele dá pra gente o total, né, de peças em que o carpinteiro vai produzir. Então, só tirei as informações aqui para ficar mais fácil. Eu tenho 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080 centímetros. Eu preciso cortá-las de mesmo tamanho. Ó. Então, eu vou pegar uma tábua dessa, cortar em um pedaço, essa daqui cortar em um tamanho, e essa cortar em tamanho. De tal forma que todas tenham o maior tamanho, mas que não ultrapassem o quê? 2 metros. Como tudo isso está em centímetro, é o equivalente a falar que não pode ultrapassar o quê? 200 centímetros. Então vamos pensar no seguinte. Eu poderia cortar todas as minhas peças, cada uma individualmente, de 1 em 1 centímetro. É um tamanho possível, certo? Eu poderia cortar de 2 em 2 centímetros. Eu poderia cortar de 3 em 3 centímetros. Só preciso utilizar o critério de visibilidade e a gente vê que dá para dividir por 3. Eu poderia cortar de 4 em 4. Utilizo o critério de visibilidade e a gente vê que esse cara não dá para cortar em 4, tá? Mas a gente vai continuando e testando cada um. Não dá para fazer isso na mão, obviamente, mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Quando eu falo 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros, quer dizer que são os divisores comuns entre esses valores aqui. A gente quer encontrar o maior, mas de novo, que não passe 200 centímetros, tá? Então vamos pensar.
pega aqui, ó, cada pedaço individualmente. O 540, o 810 e o 1080. Vamos encontrar o maior tamanho primeiro. Depois a gente analisa o tamanho que não passa 200 centímetros aqui, tá? Como eu quero o maior divisor comum, vamos fatorar as divisões procurando lá elementos primos que são divisores comuns. Nesse caso, o número 2 é um primeiro deles. Ó. Aqui fica 270, aqui fica 405 e aqui fica 540. O 405 não é mais divisível por 2, porém é divisível por 3. Maravilha! Aqui vai ficar 90, aqui vai ficar 1, 3, 5, e aqui dá 1, 8, 0. Ainda é divisível por 3, ó. Esse cara, a soma dá 9, essa soma dá 9 e essa soma dá 9, então dá para dividir por 3 aqui. Aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 45 e aqui fica 60, que ainda eu tenho 3 como sendo um divisor comum. Ó. Quando eu pego aqui, aqui fica 15, perdão, aqui fica 10, aqui fica 15 e aqui fica 20. Quando eu olho para esses números, o 20 não é mais divisível por 3, porém um divisor comum é o número 5. Então aqui vai ficar 2, aqui fica 3, e aqui fica 4, e aí acabou. Se nós estivéssemos procurando lá o maior divisor comum, a gente ia fazer o quê? Ó? O produto de todo mundo, não ia? Então eu ia fazer assim, ó, 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. 3 vezes 3 vezes 3 dá 270. Dá 27. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 27 dá 270 centímetros. Então eu posso pegar essas peças e cortar de 270 em 270. Mas eu preciso me lembrar que eu tenho uma restrição aqui, ó. Que é quem? Esse cara. Eu não posso ultrapassar de 200 centímetros. Então essa eu não posso utilizar. O que a gente precisa pensar então? Eu vou procurar divisores comuns, mas que quando eu fizer o produto entre eles, não ultrapasse o meu 200 centímetros. Então eu preciso olhar para esse cara aqui, que são os divisores primos comuns lá, ó, que a gente tem entre esses números, e tirar um número de tal forma que eu ainda tenha o maior tamanho possível. Então o que a gente pode fazer? Eu posso excluir o 5, ou excluir o 3, ou excluir o 2. Mas para que eu tenha o maior tamanho possível, imagina o seguinte. Se eu multiplico um número por 2, pega aqui, ó, 100 vezes 2. Isso dá 200. Se eu multiplico um número por 3, isso dá 300. Se eu multiplico um número por 5, isso dá 500. Quem que eu vou pensar em tirar então? Eu vou pensar em tirar o 2, o 3 ou o 5? O 2. Por quê? Porque ele é o menor entre esses números aqui. Como eu quero o maior, eu vou pensar em tirar o menor, para que ainda tenha o maior tamanho possível. Olha só então. Dessa multiplicação, eu vou ficar aqui com 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que dá 135 centímetros. Eu tirei o 2 porque quando eu faço vezes 2 dá 270. Quem que é esse 135? Esse 135 é um divisor comum? Sim, porque ele apareceu da minha fatoração. Ele é um divisor comum entre todo mundo? Sim, também, porque ele apareceu da minha fatoração. Mas ele é o maior tamanho possível que eu tenho, de tal forma que eu não ultrapasse 200 centímetros. Ou seja, vou pegar cada tábua dessa daqui e cortar de 135 centímetros em 135 centímetros, tá bom? E aí, ainda não acabou, porque ele quer o total do quê? O total de peças. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu pensar no seguinte, olha só. Uma peça individual tem 540 centímetros. Eu preciso fazer divisão por quanto? Por 135. Quando eu faço essa divisão, isso aqui dá 4 peças. Ó. Só que essa peça é uma peça individual. Quantas peças eu tenho no total? Eu tenho 40 dessas. Então, se uma dá 4 peças, eu tenho 40 tábuas, eu faço 4 vezes 40, que eu encontro 160 peças aqui. Certo? Só que olha só, eu fiz essa conta muito rápido. Por que eu fiz muito rápido? Veja bem, na minha faturação, quais foram os números que eu utilizei? Ó? O 3, o 3, o 3 e o 5. O 2 eu joguei fora. Ó. Como é que eu encontrei esse número 4 rápido? Se eu joguei ele fora, é como se eu não tivesse dividido 540 por 2.
Se eu tivesse dividido por 2, ia chegar no 2 aqui, ó. Só que como eu não utilizei ele, eu faço vezes 2 esse número, que é o cara que está aqui, e eu encontro o número 4. Faz na calculadora para você ver se não é o resultado certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa com o outro. Ó. Pegar 810 e dividir por 135. Quando eu faço isso, eu poderia montar a conta e fazer a divisão. Mas o que eu vou fazer? Bom, se eu fiz a divisão por 135, então é como se eu estivesse dividindo por 3, por 3, por 3 e por 5, que é esse resultado aqui. Eu não dividi por 2, então eu venho aqui, ó, e multiplico esse resultado por 2 de novo. E aí encontro 6. Faz na calculadora para você ver se não dá 6. Ó. Então eu tenho aqui 6 peças que eu dividi lá, 810 por 135. Mas essas peças eu tenho um total de 30. Então eu faço 30 vezes 6, que dá aqui o meu valor de 180 peças. Aí eu faço a mesma coisa, eu ia pegar 1080 e dividir por 135. Quando eu faço isso, eu estou dividindo por 3, por 3, por 3 e por 5. Mas eu não estou dividindo por 2. O 2 volta aqui, ó. Se ele volta, eu faço vezes 2. Ó. E aí dá 8, essa divisão. Faz na calculadora para você ver. Ó. Vai dar 8 peças. Ó. Quando eu pego essas 8 peças, vou pegar aqui, ó, 8 vezes quanto? Vezes 10. Por que eu faço 8 vezes 10? Porque eu tenho 10 peças de 1080 centímetros, encontrando aqui 80 peças. Aí ele quer o total. O que eu faço agora? Somo todo mundo. Veja só. Este com este aqui, vai pegar 60 e joga para cá. Então fica 240, 340. 340 mais 80, eu encontro aqui 420 peças no total. Se na hora você não conseguir enxergar isso daqui que você precisa voltar com o valor, faz a divisão. Soma de 135 e 135, que não tem problema, você vai encontrar o mesmo valor ali, tá? A parte mais complicada mesmo é fazer essa análise aqui, que você não pode passar do 200 centímetros, então precisa tirar os valores. Se, por exemplo, mesmo que eu tivesse tirado 2, ainda ultrapassasse 200, aí você tira o 3, tá? Sempre vai tirando os menores, porque como ele quer um maior valor, a gente vai tirando lá os menores, de tal forma que seja restrito o intervalo aqui, tá? Só colocando a alternativa correta é a alternativa de letra E, e assim a gente encerra mais uma resolução aqui de exercício para vocês. Lembrando que você pode entrar no canal do Telegram, todos os nossos materiais eu coloco lá, então é muito provável que se você entrar lá você pode aproveitar até as listas anteriores que a gente já postou. Eu não apago, tudo bem? Às vezes eu apago só para mudar alguma ordem de exercícios, porque eu sempre gosto de colocar na ordem do mais fácil por mais difícil para vocês, tá bom? Vou pedir de novo para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece, que precisa desse conteúdo aqui, seja de pré-vestibular ou não, tá? Às vezes um concurso público, às vezes ele está vendo isso no ensino médio, no terceiro ano, por exemplo, que a maioria dos casos revisa o conteúdo. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudá-los, assim como eu estou ajudando você também, certo? Bons estudos para vocês, até a próxima aula, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você. Tchau, tchau.